boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer o convite de poder participar do grupo e também da pesquisa. E me coube hoje falar para vocês sobre os relatos de casos de experiência quase morte. Bom, a Mona Lisa já apresentou para vocês o conceito, em que um dos que se fala, que Raymond, quando publicou, em 1975, ele colocou como um estado próximo do da morte, experienciado por pessoas que, numa experiência profunda, acreditam estar deixando seus corpos ou até ingressando numa outra esfera, numa outra dimensão, transcendendo os limites do ego e as fronteiras convencionais do espaço e do tempo. A Mona Lisa já colocou para vocês também essa outra definição, que também diz a mesma coisa, em outras palavras, feita pelo Grayson. E qual que é a maneira de se estudar uma experiência quase morte? Através de relatos. Não há outra maneira, a gente tem que entender o que as pessoas estão falando. E existem algumas condições em que habitualmente essa ocorrência se faz mais frequente, como a parada cardiorrespiratória, o choque hemorrágico, o traumatismo crânioencefálico ou hemorragia intracraniana, asfixia, o afogamento, acidentes diversos, avalanches nos países que têm neve, quedas de alturas, distúrbios eletrolíticos graves, até há relatos em períodos menstruais, e falência cardíaca ou pulmonar, especialmente naqueles indivíduos em estado crítico, na unidade de terapia intensiva, por exemplo. Essas são as mais frequentes. E aí, a experiência quase morte, ela vem tentar nos ajudar, de uma maneira, a entender como que é o processo da mente. A mente, ela é um produto da nossa massa encefálica, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente enxerga, daquilo que a gente tem de tecido cerebral, ou ela é algo que extrapola essa questão do tecido cerebral, ou há uma interconexão disso tudo? Como que é isso? E aí, então, quando você escuta um dos casos mais famosos, ditos aí pelos meios, foi publicado na Lancet, a questão da dentadura, em que a pessoa, depois de ter sua prótese retirada, guardada por uma determinada enfermeira, num determinado local, a pessoa volta e fala assim: você pode pegar a minha prótese que você tirou, que está naquela gaveta, que naquele dia... E aí, então, se começa a pensar, como que uma pessoa no estado crítico, sem ter condições, sem ter domínio das suas condições de visão, de audição, de qualquer tipo de percepção sensorial, pode referir algo semelhante. E aí, então, se começou, a partir desses relatos, tentar entender por que ocorre a EQM. Então, existem teorias psicológicas, passando pela despersonalização, regressão a ego, estado dependente de reativação de lembranças do nascimento, privação neurosensorial. Algumas pessoas dizem que tem relação com os arquétipos de Jung. Existem paralelos neurológicos, onde que se correlaciona em alguns estudos, dizendo que isso pode ser epilepsia do lobo temporal, alucinações autoscópicas, teoria de fluxo de endorfina, onde haveria liberação de opioides endógenos. Poderia também haver, nesses estágios graves de doença, hipóxia e principalmente a hipercarbia, causando alteração da função neuronal e gerando essas alucinações. Há indivíduos submetidos à anestesia com ketamina por atuação no receptor glutamatérgico, tipo NMDA. Esses indivíduos, muitas vezes, já referiram percepções semelhantes à percepção de túnel, ou uma viagem pelo túnel, já foi referido já. Existem também as teorias transcendentais, onde a gente tem
algum embasamento, alguma coisa descrita no Espiritismo, nos livros do Espiritismo, atividade mental exacerbada, produzindo rápidas revisões de memórias, percepções verídicas fora do corpo, já foram verificadas em 48% de determinados estudos, visão de parentes falecidos, evidência de linhas convergentes, dizendo que existem fatores multifatoriais, como fisiológicos e psicológicos, envolvidos no fenômeno. Então, essas são as teorias que estão envolvidas. E aí, a gente entra na questão dos estudos. Bom, os estudos, idealmente, eles devem ser prospectivos. Você começa a acompanhar esses casos até o final. Começa e vai acompanhando. E o que acontece? Esses estudos são de extrema dificuldade de serem realizados. Razão pela qual a maioria dos estudos que a gente tem conhecimento são retrospectivos, como o nosso. São pessoas que tiveram experiência e relatam. E aí um dos questionamentos que poderia existir é: bom, será que essa pessoa se lembra do que ela está falando de verdade, ou ela está criando isso? Será que eu posso confiar nas pontuações que ela faz a respeito do que ela disse que ela viveu? E aí, baseado nisso, o Grayson publicou esse artigo, onde ele pegou 72 indivíduos e estudou o relato, recoletou o relato desses indivíduos 20 anos depois. E então, ele observou que o relato era basicamente o mesmo. Basicamente o mesmo. Ou seja, não aconteceram divergências em termos de relato. A essência foi exatamente a mesma. Também nesse outro artigo, também publicado pelo Grayson, junto com o Moore, eles fizeram análise da característica das memórias dos experienciadores de experiência quase-morte, usando o MCQ, que é um teste para avaliar a memória de maneira quantitativa, e eles estratificaram em 3 tipos de memória, onde a pessoa tinha o experienciador de experiência quase-morte, tinha pessoas que se baseavam, por exemplo, em memórias que eles chamaram de não reais, entre aspas, que seriam baseadas em sonhos, e as memórias reais de algo que a pessoa já tinha vivido. E fizeram testagens com o MCQ e verificaram maior consistência nos relatos de memória das pessoas com experiência quase-morte. Então, vejam a importância desses estudos para que a gente possa, então, ter confiabilidade nos relatos que a gente colhe, mesmo num estudo retrospectivo. E aí eu trouxe alguns casos para ilustrar para vocês. O caso 1, uma paciente de 26 anos, que sofreu uma embolia pulmonar. E ela referiu o seguinte: meu verdadeiro eu e a alma, o espírito, o que for, flutuou para fora do corpo e ficou perto do teto. Eu vi a atividade na sala a partir desse ponto de vista. O quarto do hospital estava à minha direita e abaixo de mim. Me confundia o fato dos médicos e enfermeiras estarem tão preocupados com o corpo que estava na cama. Eu olhei para o meu corpo e ele não significava nada para mim. Tentei dizer a eles que eu não estava no corpo. Então, uma percepção, uma experiência de fora do corpo. E aí, a gente fala assim, bom, existem relatos, isso pode ser uma alucinação autoscópica. Como que a gente vai tentar melhorar o estudo desses tipos de relatos? Aí surge a percepção verídica. O que são casos de percepção verídica? São casos em que você tem
dados, elementos que podem ser verificados, a sua veracidade, seja por parente, seja por relatos de prontuário, seja por médicos, por cirurgiões, médico é cirurgião também, viu? O pessoal, o hábito de dizer que, mas é todo mundo no mesmo nível. Então, assim, o que é percepção verídica? Toda percepção verídica é quando a pessoa tem impossibilidade de atribuir processos sensoriais, como visão e audição, por exemplo, ou uma dedução lógica, ou conhecimento prévio por parte do experienciador. Imagina que eu não sou médico, e aí eu sofro uma parada cardíaca, estou deitado, estou com o meu coração parado, teoricamente eu estou sem fluxo cerebral. Por mais que uma parada cardíaca seja bem reanimada, ela consegue manter 30% daquilo que é necessário para o cérebro. E aí, nessa condição, quando eu volto, eu falo que medicação fizeram, quem falou o que, aonde que estava, né, que tipo de procedimento foi feito, descrevo um instrumento que eu nunca vi na minha vida. Então, são percepções que a pessoa habitualmente não faria. E aí, existe um caso clássico, feito o relato por Mike Milligan, ele colocou depois esse caso no YouTube, e aí tomou uma repercussão muito grande, onde o Dr. Wu discutiu 2 casos em que havia esse tipo de percepção. E aí o caso é mais ou menos esse. Um homem ia ser submetido à troca de válvula cardíaca, correção do aneurisma de aorta, e precisava usar um bypass, uma máquina pela qual o sangue passa e volta para o corpo. E aí, em determinado momento, ele não conseguia tirar o paciente dessa máquina extracorpórea, e não dava para deixar ele o resto da vida ligado numa máquina. E então, eles falaram, olha, não tem jeito, cara, não sai da máquina, a gente não tem o que fazer, infelizmente a gente não conseguiu salvar esse. Encerraram, desligaram os equipamentos, o anestesista foi lá, desligou os equipamentos dele, e aí o pessoal da limpeza chega para fazer a limpeza da sala cirúrgica e tal, e o cirurgião auxiliar estava lá fechando o paciente. E aí vem o relato. Bem, aquela máquina que registra a pressão sanguínea, o pulso, a pressão atrial, esquerda, todas as linhas de monitoramento e as coisas, continuou a correr o papel. E aí, era na época que o registro de unidade de terapia intensiva ainda tinha aqueles papéis térmicos. Então o papel foi rolando. E aquele papel só rolava para o chão, ele só continuava enquanto tinha registro. Quando não tem registro, aquilo parava. E aí, ninguém tinha desligado esse equipamento, e aí eles observaram que tinha algo, então precisava se retomar. E aí eles pegaram e colocaram uma sonda, que chama eco transesofágico. Enfiaram aquela borracha dentro do esôfago para ver como é que estava a função cardíaca e observaram que tinha algum batimento cardíaco. Com isso, o médico referiu, eu e meu assistente, nos paramentamos de novo, botou luva, botou capote, correu lá para dentro e viram que tinha uma atividade elétrica. Chama o anestesista, aí começou a correria. Chama o anestesista de volta. E aí, quando o paciente se recuperou dos déficits neurológicos, ele começou a referir o que tinha acontecido, os post-its que o anestesista tinha colocado durante o ato cirúrgico, os recados que a circulante tinha anotado, porque ligaram para o telefone do médico, e aí, para não incomodar ele, ela foi anotando e foi colando um monte de post-it, e o paciente referiu isso. Entendeu? Esse é um caso. E aí o paciente fala, eu vi você e o doutor Catânio parados na porta, com os braços cruzados, falando. Eu vi, e eu não sabia onde o anestesista estava, mas ele voltou correndo. Ele viu o anestesista voltando correndo. Eu vi todos esses post-its colados na tela. E o que era?
Aí ele perguntou e o médico explicou para ele que eram os telefonemas. Então, assim, como uma pessoa nessa condição relataria tão fielmente essas coisas? Bom, e aí, essa percepção não física aparentemente verídica, ela precisa de ter alguns elementos. Ela pode se pautar em objetos incomuns, que a pessoa não veria fisicamente. Estando deitada, ela não teria condições de ver. Eventos incomuns que não são fisicamente possíveis de serem observados por aquela pessoa naquele estado. Evento detalhado, puramente visual, ou objeto incomum percebido à distância, com a visão física bloqueada. Concomitante, ou concomitância, é uma condição fisiológica com um eletroencefalograma isoelétrico, quer dizer, não tem nenhum tipo de registro de onda elétrica, e verificação imediata junto aos investigadores independentes, cada um conversando em separado, sem que um saiba o que o outro comentou. Isso é extremamente importante e relevante para a gente ver a veracidade das informações. Caso 3, uma menina de 9 anos que sofre uma parada cardíaca e aí é feita uma reanimação no trajeto para o hospital. Uma das enfermeiras falou, olha, não tem mais jeito, vamos declarar o horário do óbito agora. E a menina então é declarada morta. Outra enfermeira fala assim, não, eu vou tentar. E resolve falar e fazer a reanimação. Quando chega no hospital, o coração da menina volta. E após a recuperação da garota, em uma visita feita pela enfermeira, ela perguntou pelo médico americano, que estava no dia, mas que não estava lá. E estava falando com ela durante o transporte. E ela contou todos os detalhes. E os detalhes foram confirmados por essas pessoas que atenderam. Esse aqui é um livro do Tito Ribas. Esse livro foi publicado inicialmente, foi no... Eu sempre falo que é Alemanha, mas não é Alemanha. Mas é um país escandinavo, na Holanda, quase. Então, esse livro ele tem mais de 140 casos com percepção verídica. É um livro bastante interessante e vale a leitura. E são casos comentados. Bom, aqui o caso 4 é um caso interessante também, é um caso nosso, onde uma pessoa descreveu o seguinte, que às 3 horas da madrugada, ela tinha entrado no trabalho de parto, portanto uma mulher, e aí, quando ela foi fazer indução anestésica com anestesia raquidiana, que é uma anestesia que não é geral, você só aplica aqui na coluna o anestésico para poder a pessoa não sentir dor, ela sentiu uma dor muito intensa, começou a se debater, e nisso ela perde a consciência. Quando ela perde a consciência, ela sai do corpo. Ela fala assim, sai do meu corpo. Entrei num túnel de cor amarela, flutuando, e fui até quase o final, onde conseguia ver a luz branca muito brilhante. Não sentia a dor e a sensação era de paz e tranquilidade. Quando estava bem próximo da luz, ouvi o anestesista batendo no meu rosto e chamando o meu nome. E aí ela saiu do túnel e voltou. E aí, quando ela volta a ter uma outra dor insuportável, ela volta lá para o túnel, e aí o anestesista corre ela de novo, e aí ela pede, me dá anestesia porque está doendo. O cara fala, não posso anestesiar mais, nem fazer o anestésico para você dormir, que vai afetar o bebê. E aí o médico corta. No que corta, faz a incisão, ela perde a consciência de novo, volta para o túnel. Com as mesmas sensações, chegando próximo da luz. Eu olhei para trás e me vi respirando, ofegante, com a máscara de oxigênio e voltei. Falei para o anestesista que não aguentava mais. Dor intensa de novo. Parece brincadeira, né? Mas não é. Entrei no túnel, esse é um caso real, nosso. Entrei no túnel novamente, senti que não voltaria mais. Mas chegando no final, perto da luz, encontrei o choro do meu bebê e voltei imediatamente.
Acordei com o médico falando que estava tudo terminado, que eu estava pronta para outra. Né? Pois é. Então, assim, qual que é o nosso grande desafio? Como eu disse no início, a mente, será que ela se manifesta através do cérebro como uma imagem de TV é transmitida através de um televisor e ela sofre modificações nessa manifestação de acordo com um determinado elemento dentro desse televisor é danificado e assim danifica a expressão dessa mente? Ou ela é fruto do nosso cérebro, né? O que será? Então, acho que essa é uma oportunidade que a gente tem de estudar esse fenômeno para tentar entender o que é a mente, qual que é a relação real, ou tentar aproximar da relação dessa mente com o cérebro. Então, acho que esse é o nosso grande desafio, né? Que existem teorias para a localização da mente em determinadas áreas cerebrais. E existem pessoas com lesões nessas áreas cerebrais que continuam a ter manifestação da mente. Então, né, a gente talvez ainda precise caminhar muito para, de fato, conseguir colocar a mente dentro do cérebro, se é que ela está dentro do cérebro. Então, aqui, mais uma vez, o site do NURBS, para que quem quiser colaborar com a pesquisa possa acessar. Aqui embaixo tem o WhatsApp, especialmente para aqueles casos em que a gente possa estar fazendo a análise da percepção verídica, porque isso vai ser muito importante para a pesquisa, para o nosso entendimento, para a gente tentar desvendar um pouco dessa condição que é a experiência quase morte. Aqui o link, que esse QR Code, quem acessar esse link já vai direto para a pesquisa. E aí mais uma vez, a gente está tentando aí chegar, né, tentar entender o que tem atrás dessa luz, ou junto dessa luz, para a gente poder contribuir com a ciência e com a maneira como nós, seres humanos, precisamos, talvez, aprender a lidar para além do cientificismo duro que a gente, às vezes, traz no manejo nas várias ciências. Muito obrigado.